bem-vindas e bem-vindos de volta. Vamos fazer agora alguns cálculos sobre o traço. Para isso vou usar alguns slides aqui do professor Márcio Varela, colega do IFRN. E vamos considerar o seguinte: o traço, na idade, ele vem de um cálculo de dosagens. Aí temos vários métodos para dosagem, nacionais, internacionais. E na idade tem que ser feito um estudo, né? Só que no nosso curso a gente não vai abordar esse tipo de questão, né? O traço na idade a gente considera como fornecido, né, para outro profissional, né? O que a gente vai fazer é somente a partir do traço um cálculo de todas as quantidades dos materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa concretagem. Bom, a gente vai considerar o seguinte: o que é um traço? A gente já sabe, né? É a proporção dos materiais. Ele pode ser dado em volume, em massa de todos os materiais, ou existem traços também misturados, né? Ou seja, pode ser o volume somente dos agregados, sendo o cimento dado em massa, porque ele já vem em formato de sacos, né? A gente não vai entrar muito do ponto de vista de cálculo sobre essa possibilidade, porém eu cito que existe também essa possibilidade aqui. O traço em volume é aquele, a gente viu, mais usado na prática, né? Porém não é o mais preciso. O mais preciso é aquele em massa, né? Quando a gente fala de um traço calculado, a gente fala em traço em massa, né? E no específico, aqui no slide vai colocar, a gente sempre considera nossos agregados no estado seco, tá? Porque eu quero ter certeza, quando faço essa proporção, né, que estou falando somente de agregado. Se fosse úmido, quer dizer que no meio não é tudo agregado, tem um pouco de água também. Quero me focar somente no agregado, tá? Aí, possibilidade, 3 algarismos, o primeiro algarismo sempre é 1, que é referido ao cimento, essas coisas a gente já sabe. Segundo algarismo, agregado miúdo. Terceiro, a quantidade de agregado graúdo, tá? Tendo possibilidade, aqui não fala, mas de poder fracionar mais, especialmente o agregado graúdo, em 2 porções, né? Então o traço passa a ter 1/4 ou até 1/5 algarismo por causa disso. Então esse slide nos lembra que a quantidade de água que efetivamente a gente vai adicionar na nossa concretagem, ela vai ser diminuída da água que está contida nos agregados. É porque isso é um mundo real. No mundo real, na maioria dos casos, o agregado tem uma certa umidade oriunda de precipitações, às vezes é a simples umidade que a gente tem na atmosfera que fica retida, né, dentro do meio agregado. Na idade, agregado miúdo, mas também o agregado graúdo carrega uma certa quantidade de água. Aqui lembra justamente o certo materiais secos medido em massa. Esse é o nosso mundo ideal quando a gente faz o cálculo, mas a gente tem que adaptar depois, saber como adaptar para o contexto real, né? Ou seja, muitas vezes agregado medido em volume com uma certa umidade. Agora, esses slides ensinam como transformar um traço em massa que chamam de TM, tipo esse aqui, 1 para 2,8 para 3,2 com 0,45 de relação ao cimento, para um traço em volume, ou até, mas a gente não vai ver isso, esse traço misturado, né? Massa e volume. Reparem que os traços calculados dificilmente tem número redondinho, sempre tem decimais, porque são cálculos, né? E dificilmente a gente acerta um número inteiro, né? Sempre são frações, né? A água, com certeza, né? Porque a água em massa, ela sempre fica abaixo de 0,7, difícil superar esse valor, né? Sendo muito próximo a 0,5, geralmente. Então, como é que a gente faz para transformar esse traço em massa em volume? Na verdade, muito simples. Eu vou considerar aqui vou precisar de algumas informações. A massa unitária, fundamentalmente,
dos meus materiais, do cimento, que a gente pode considerar como 1,4 kg sobre decímetro cúbico, um valor mais ou menos padrão, e aqui coloco agregado miúdo e graúdo com valores que têm uma certa variabilidade. Na idade não são próximos a estes, na idade eu estou achando esse 1,65 um pouco alto pelo agregado graúdo, mas enfim, são casos às vezes específicos. Aqui coloca também um termo que não é legal para mim, peso específico real dos agregados. Não, esse aqui é a nossa massa específica, quilograma é massa, não tem como chamar peso, mas enfim. Esse valor aqui a gente não vai usar no imediato. Como é que eu vou fazer? Tenho o meu traço de massa, 1 para 2,8 para 3,2 com 0,25 de relação ao cimento. Eu vou dividir cada um desse número, 1 é relativo ao cimento, então eu vou dividir pela massa unitária do cimento. 2,8 vou dividir pela massa unitária do agregado miúdo. 3,2 vou dividir pela massa unitária do agregado graúdo. E 0,45 vou dividir pela massa unitária da água, que é 1, tá? Vou dividir, fazer os meus cálculos, vou ter esse valor. 0,71 para 1,85 para 1,94, 0,45 ficou igual, né? Em relação ao aquecimento. Tá, legal, né? Só que a gente sempre tem que ter um 1 aqui, né? Ou seja, um traço que é chamado de unitário. Como é que a gente faz? Divide tudo por 0,71. Então, vou dividir todos os valores por 0,71. Eu tenho 1 para 2,61 para 2,73 para 0,63 de relação ao aquecimento. Dessa vez em volume, tá? Simples assim, bem tranquilo. Poderia fazer o contrário? Poderia. Não é muito comum, né? Porque geralmente o que eu faço? Faço o cálculo certinho, eu vou ter o traço e massa. Depois vou transformar ele, porque vou entrar na obra e vou medir os meus materiais em volume, né? Então esse é o processo que efetivamente acontece. Poderia fazer o mesmo, dessa vez multiplicando cada um desses números. Se eu quero, tenho em volume, quero em massa. Agora, fazer o processo inverso. Só multiplicar cada um desses números do traço para a massa unitária referente. Seria, aqui multiplico para a massa unitária do cimento, aqui pela massa unitária do agregado miúdo, aqui pela massa unitária do agregado graúdo, e aqui fica igual, e depois vou fazer de novo a transformação para ter o traço unitário. Mas isso, efetivamente, não acontece na prática. Perfeito, vamos entrar agora no vivo do cálculo, né? Pensando sempre no caso prático. Estou aí na minha obra, o engenheiro fala que tem que usar um determinado traço, eu preciso fazer a concretagem, né? Qual é a primeira informação que eu tenho que saber? Tem que saber qual é o volume do concreto que vou produzir. Preciso fazer uma laje, uma coluna, um piso, aí eu tenho que determinar o volume, tenho que saber o volume para depois dimensionar todo o meu consumo de materiais, eventualmente fazer compras de cimento, dos agregados, preparar a água. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que utilizar essa fórmula aqui, onde primeiramente eu tenho o consumo de cimento em quilos, importante. Depois vem um 1000, o que identifica esse 1000? 1000 identifica 1000 decímetros cúbicos, ou seja, essa fórmula está funcionando para 1 metro cúbico de concreto. Preciso 2 metros cúbicos. Só multiplicar isso por 2, tá? Então, aí a gente vai depois fazer a proporção para os metros cúbicos que vão ser necessários para mim. Então, nessa forma tem 1000 no numerador. Denominador, o que eu tenho? Meu traço, 1 para B, né? Cada um dividido, né, pela massa específica do meu material. Então, 1 sobre massa específica do cimento, mais A, que é justamente o número do traço referente ao agregado miúdo, dividido pela massa específica do agregado miúdo, tá? Não é como antes. Antes a gente trabalhou com massa unitária, aqui a gente trabalha com massa específica. Mais B, ou seja, o número do traço referente ao agregado graúdo, dividido pela massa específica do agregado graúdo.
mais relação aquecimento e massa, tá? Ó, esse aqui é traço expresso e massa, está aqui escrito em vermelhão, né? Muito importante, tá? Esses cálculos, então, são feitos com o traço referente à massa, tá? Esse é o consumo de cimento por metro cúbico de concreto, está bem escrito aqui em quilos, tá? Importante. Aqui não está escrito, mas é quilos, tá bom? Aí, aqui vem os valores das massas unitárias comuns, né? Como falei antes no caso anterior, o cimento é um valor mais ou menos padronizado, tem 3,15, 3,16, tá? E outros valores aí relativo ao agregado miúdo e graúdo. Aqui faz um cálculo aqui, precisa fazer corpo de provas, ele precisa 5,3 decímetros cúbicos, muito pequeno, né? Em vez de 1000, então, de 1000 decímetros cúbicos, são 5,3, pouca coisa, né? Aí aplica a fórmula 1 sobre 3,5 mais 2,5, que é o traço, mais dividido 2,63, 3,5 dividido 2,65 mais 0,5, relação aquecimento, aplica a fórmula e a gente vai ter o quê? 1,716 kg de cimento, bem pouquinho. Obviamente pouca quantidade de concreto, também o cimento é pouco. Agora, fundamental, eu tenho o cimento, a forma me dá o cimento, né? Mas eu tenho o traço. O traço, o que é? É a proporção dos meus materiais em relação à quantidade unitária de cimento. Então, basicamente, essa aqui é a minha unidade de cimento, 1,616. É só multiplicar para cada valor do traço. Então vou precisar 4,29 kg de agregado miúdo, 6,01 kg de agregado graúdo e 0,858 kg de água, ou seja, decímetro cúbico de água, ou seja, pouco menos de 1 litro. Vamos dar continuidade agora a esse cálculo, né? A gente determinou esses valores para cada um dos elementos que vão entrar no nosso concreto, né? Cimento, agregado miúdo, graúdo e água, tá? A gente vai considerar esses valores aqui, né, de massa unitária, no específico de umidade e de inchamento, para efetivamente determinar os valores que a gente vai utilizar, né? Agora, vamos considerar a umidade dos agregados. Como é que se considera a umidade dos agregados? Vamos relembrar aqui, rapidamente, a definição de umidade. O que é umidade? H é igual, vou colocar aqui 100 de percentual, vou colocar aqui na frente que fica mais fácil, seria massa úmida menos massa seca, fecho parênteses, divido tudo por massa seca, definição, tá? A gente pode aproveitar essa fórmula, né? Na verdade, o que eu preciso determinar? Eu preciso determinar a massa úmida, né? Porque o meu agregado é úmido, eu conheço a massa seca, que é o valor teórico, né, necessário para fazer uma concretagem certa, só que agora a gente tem que traduzir isso na nossa realidade da obra, né, no qual o agregado é úmido. Então vamos determinar a massa úmida como? Bom, primeiramente vou colocar esse enzinho aqui do outro lado dividindo, tá? Adicionalmente, vou dividir todos esses dois termos aqui por ms, né? Fica mu sobre ms menos 1, tá? Vou aqui escrever mais uma vez. Aí, como é que eu preciso transformar? Agora eu vou isolar esse mu que preciso. O 1 passa do outro lado e vira positivo. Para aqui, fica melhor. 1 mais h sobre 100. E posso colocar também ms, multiplicando e abrindo uma parêntese aqui. Então fica fácil, fica mu igual ms, que multiplica, aberto parêntese, 1 mais h sobre 100. Vou botar do outro lado que fica mais fácil de ler. Igual aqui. Então vamos aplicar já essa fórmula. Eu já tenho os cálculos aqui já feitos, na verdade. Só puxar aqui. Aqui vamos aplicar, então, no caso da massa úmida do agregado miúdo, ms, vezes o 1 mais
H sobre 100, ou seja, 4,29, massa seca, a umidade 4,5, então fica 1,045. O valor é 4,48. No caso do agregado graúdo, então, MUG, 6,01 kg a massa, que multiplica 1 mais 0,8 dividido por 100, ou seja, 0,008. A massa que aparece nesse caso é 6,06, né? Valor próximo, né? Mas tem uma pequena diferença. Perfeito, então esses são os valores que, se a gente vai fazer uma dosagem em massa, no caso a gente possa pesar nossos materiais na obra, a gente vamos ter que considerar, né? Por causa da umidade, né? A gente aumenta um pouco essa pesagem porque no meio, além da massa seca, a gente precisa ter umidade. Adicionalmente, né, essas diferenças aqui de 4,29 para 4,48, de 6,01 para 6,06, né, na verdade é água. Essa água a gente tem que subtrair, né, desse valor aqui que a gente tem, né? Então, a gente já tem o cálculo aqui, a nossa massa de água inicial, determinada, teórica. A gente tira essa parte aqui, 4,48 menos 4,29, que é a água que entra via agregado miúdo, menos esse 0,05, né, do agregado graúdo. Fica 0,618 quilos, né? Então, vocês podem observar quilos equivalentes de litros, né? Tem mais de 200 ml de água, tem uma percentual significativa por esse valor, que a gente não precisa adicionar, né? Porque já vem com os agregados. Se a gente adicionasse, a gente erraria completamente o traço. Perfeito, então esse cálculo considera a pesagem dos meus agregados e a umidade no campo, né, dos meus agregados. Vamos fazer outra hipótese? Se a gente trabalhasse com uma determinação em volume, coisa que efetivamente é mais frequente, né? Porque não tem um balanço na maioria das obras. E quero fazer uma concretagem, então tem que considerar, mais uma vez, a massa unitária dos meus materiais. Tá? Outro caminho poderia ter sido aquele de transformar nosso traço inicial em volume, assim como a gente viu antes, né? Porém, tem essa possibilidade que a gente está usando agora também é válida, a gente calcular todas as massas e a gente agora vai transformar essas massas em volume através do conceito de massa unitária. Massa unitária, então, igual a massa sobre volume. Nesse caso, a gente precisa do volume, então, volume igual a massa sobre massa unitária. Vamos aplicar esse cálculo para o agregado miúdo, tá? Então, a gente utiliza massa sobre massa unitária, 4,29 sobre 1,5. Notem, reparem que 4,29 é a nossa massa seca. A gente tem que usar isso porque a massa unitária é uma grandeza que se calcula em condições de agregado seco, tá? Então não adianta usar esse valor aqui, estaria errado. A gente considera o fenômeno do inchamento, então entra a umidade através justamente esse cálculo que a gente está fazendo agora. Volume do agregado miúdo por efeito do inchamento, né? Esse volume aumenta, a mesma massa cresce como volume, então a gente tem que medir efetivamente o volume maior, né? Então é 2,86 multiplicado por 1,30, que dá 3,718 decímetro cúbico, que é o valor que a gente tem que medir para ter o nosso traço certo. No caso do agregado graúdo, é muito mais simples. A gente pega sempre a nossa massa seca do agregado graúdo, 6,01, divide pelo valor específico da massa unitária relativa justamente a esse material, tá? Que nesse caso 1,38. Não vou fazer esse cálculo, vocês podem fazer. E terminamos assim, então, essa determinação da dosagem, né? A partir de um traço determinado, do volume de concreto que a gente precisa realizar, né? A gente pode, então, determinar as nossas amassas, né? No caso, a gente tem a condição de medir as massas dos agregados na obra, considerando a umidade importante, esse valor é fundamental, saber essa grandeza, né, que todos os agregados têm. Né? E outra possibilidade é aquela de utilizar uma dosagem em volume no que diz respeito aos agregados. Nesse caso, a gente considera um inchamento do agregado miúdo. Bom, agora terminamos os vídeos desse tópico. Vocês podem entrar na parte de avaliação, onde além de perguntas teóricas,
tem alguns exercícios que dizem respeito a essa parte que a gente acabou de ver. Bom, perfeito? Bons trabalhos então.